IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org.br. Olá, boa tarde. Você está assistindo a TV Floripa, canal 4 da NET, emissora comunitária de Florianópolis. Você também pode nos acompanhar acessando a internet no www.tvfloripa.org.br. Todas as quartas-feiras conversamos com professores do IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Conversamos sobre as questões relacionadas às bioenergias, a utilização dessas energias no nosso cotidiano, na interação com pessoas e ambientes, a experiência lúcida fora do corpo, a realização da nossa programação de vida. Eu sou Cleverson Rachadel e converso agora com o professor Paulo Batistella sobre o tema Inversão Existencial e Autopesquisa. Paulo Batistella é doutorando em computação e professor voluntário do IIPC, além de pesquisador da Conscienciologia. Paulo Batistella, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Cleverson, boa tarde a todos. Tudo bem? Então vamos começar a temática aqui, inversão existencial. De que se trata esse assunto aí dentro da Conscienciologia? Então, a inversão existencial é uma técnica proposta aí pela Conscienciologia de planejamento máximo da vida do jovem, buscando a execução, a realização da programação existencial, a missão de vida desse jovem. Ou seja, é o jovem, desde lá as primeiras idades, ele se preocupar em realizar assistência baseado, fundamentado no paradigma consciencial. E o que esse paradigma isso sustenta? A multidimensionalidade. Então não é uma assistência, não é uma priorização assistencial só do corpo físico, só dessa dimensão física. Então leva em consideração as várias dimensões, as outras vidas que ele já teve, entende? Então é um negócio que tem uma profundidade muito maior do que simplesmente um jovem que estuda a administração da vida, entende? Então a técnica da INVEX, que é a inversão existencial, ela tem um diferencial que eu vejo muito sério, que ela foi proposta pelo professor Valdo Vieira, mas não só por ele, e sim por ele e pelas consciências extrafísicas que inspiraram ele a materialização dessa técnica nessa dimensão física. Então, apesar da técnica da inversão existencial ser uma técnica realizada nessa dimensão física, ela sofre uma influência, e essa influência positiva, das dimensões extrafísicas mais avançadas, porque é um jovem que ele está tentando sair daquela condição de instintividade do corpo físico e ele está tentando sobrepairar a condição dele de instinto do corpo físico para uma condição de maior maturidade consciencial. Nesse sentido, a inversão existencial faz até a prevenção de algumas imaturidades comuns na juventude que a gente conhece de hoje em dia, né? Eu vejo assim, e eu também participei muito de algumas situações dessa, que às vezes a gente se leva muito ao grupo. Às vezes é o grupo da universidade, é o grupo de amigos lá do futebol, e a gente acaba entrando em alguns contextos que eles não são sadios. Por exemplo, a pessoa que vai para uma festa, bebe demais, aí no outro dia ela entra em ressaca. Às vezes essa bebida ela vai causar lá um acidente, porque a pessoa vai dirigir e totalmente alcoolizada. Mas existem vários fatores aí que a própria técnica da INVEX ela já previne porque ela trabalha com a profilaxia das coisas. Ela não deixa a situação ocorrer para depois você pensar em como resolver. Então você já está pensando antes de tomar uma atitude, qual é a profilaxia, o que pode ocorrer aqui para eu me sair melhor, para eu me sair mais lúcido. Particularmente eu vejo que a INVEX ela tem 3 pilares de sustentação, que é a comunicabilidade, que é onde o jovem vai aprender a se comunicar e não é um jovem fechado. Ele vai buscar desenvolver a intelectualidade, então ele vai desenvolver seu raciocínio, vai desenvolver uma autocrítica maior que a média da população, e às vezes uma autocrítica bem maior que os próprios pais. Mas também o terceiro pilar, que é o parapsiquismo,
Porque senão ele fica só um jovem que fala muito bem, muito inteligente, mas ele não consegue se destacar dessa média da sociedade, e sendo o que eu acho mais importante dentro da técnica da INVEX, que é um representante dessas dimensões extrafísicas mais sadias, positivas, entende? Essas dimensões extrafísicas, você está se referindo àquele termo, o curso intermissivo, onde a pessoa se preparou, se programou de alguma forma para essa vida humana? Assim, quando a gente fala em dimensão extrafísica, não existe uma dimensão extrafísica, existem diversas dimensões. Desde dimensões mais próximas a esse planeta Terra, esse planeta físico, material, até dimensões que são mais, eu não estou dizendo distante, elas são dimensões mais sutis, com menos energias densas. Então, algumas consciências que elas já têm um padrão de assistencialidade dentro delas, que a gente chama de intraconsciencial, né? Ela tem uma intraconsciencialidade mais sadia. Os amparadores eles conseguem resgatar essas consciências para levar para essas dimensões, antes delas renascerem, dimensões mais lúcidas, onde se realizam esses cursos intermissivos, e aí elas conseguem se planejar para uma próxima vida, para uma próxima existência, para ter um saldo na vida muito mais evolutivo do que a última que elas tiveram. E aí ela vai ver todos os erros que ela teve. Então a técnica da INVEX ela é muito inteligente, porque você vai buscar resgatar todas essas informações que você mesmo já pensou lá no período do curso intermissivo. Agora, algo que eu vejo como difícil, e a técnica da INVEX ela é complicada, ela é complexa, na verdade, porque é difícil você saber, será que eu realmente fiz o curso intermissivo? Será que antes de eu renascer eu me programei? Às vezes você não sabe. Então, por exemplo, no meu caso, quando eu era criança, eu sabia que eu vinha de um ambiente que era muito melhor que essa dimensão física. Isso eu tinha 2, 3 anos de idade. E eu me lembro disso. Agora, isso se apagou, porque eu entrei nos grupos, entrei no cotidiano, entrei na sociedade, vou para a escola, volto para casa, vai brincar, aquela coisa da criança, depois na adolescência começou a sair com os colegas, entende? Então, você acaba se desconectando dessa extrafisicalidade. Então, assim, o que é mais difícil, de forma prática, é o jovem ver se ele realmente fez esse curso intermissivo, ou se intimamente ele tem um senso de direção, um senso de responsabilidade maior do que somente pensar em casar, ter filhos, ter uma profissão, viajar no final do ano, viajar para outros países, mas se ele já tem um senso de maior responsabilidade, por exemplo, de fazer o esclarecimento das pessoas. Uhum. E no caso, você falou agora da questão então de ter uma ideia de que realizou algum curso intermissivo, ou até essa questão do grau de dificuldade da aplicação da técnica devido ao contexto. Existe recomendação, uma pessoa está recomendada a aplicação da técnica da INVEX, assim, aquele jovem tem uma predisposição maior, o outro talvez não tenha tanta predisposição? Assim, de forma geral, eu prefiro não afirmar, dizer sim ou não, até porque se eu for avaliar no meu caso, eu era ainda um pouco imaturo, até os meus 20 anos de idade. Então, eu era imaturo, mas não pela minha condição de querer ser imaturo, mas sim porque eu não tinha referenciais. Eu não sabia o que era o melhor. Eu sabia que as outras pessoas falavam que era importante ser diferente e tal, mas intimamente eu sabia que tinha alguma coisa faltando. Entende? Então, o mais sério é ver isso, porque às vezes tem um jovem muito inteligente, muito maduro, superdotado, mas ele ainda é muito físico, aquela visão muito fechada nessa dimensão, muito egóico, ele está pensando só ainda na sua própria subsistência, às vezes as pessoas ali próximas a ela estão passando necessidade, ela não faz assistência. Entende? Então, o que eu recomendaria, por exemplo, um jovem, que ele se sente com uma responsabilidade de realizar algo maior nessa dimensão física, por exemplo, ler o livro que a gente trouxe aí, que é o livro da inversão existencial, que é um livro que ele
explica detalhadamente o que é a INVEX, como que você pode aplicar, quais são os impeditivos da INVEX, entende? Então, o negócio é você correr atrás e estudar. Uma das bases da INVEX é o autodidatismo. Então, não é você ficar esperando uma outra pessoa vir te dar as respostas, vir um amparador extrafísico, se materializar ali na sua frente e te dar a resposta para a sua vida. Não, quem vai fazer isso, quem vai decidir isso é você, entende? Então, o que eu acho interessante dentro da INVEX é que ela não é uma técnica que induz um comportamento, que todo mundo que aplica a INVEX tem que ser de um jeito. A INVEX ela é contra dogmatismo, religiosidade. Você tem que ser independente. Você não tem que acreditar nem em mim, que estou dando essa entrevista, nem nos livros. É ter as suas próprias experiências, entende? Então isso gera no jovem uma independência muito séria. Uhum. Interessante, então. E aí, qual o objetivo da aplicação dessa técnica, que é uma técnica que se aplica ao longo da vida, né? Então, qual que seria o objetivo a alcançar? O objetivo principal é a realização, a execução dessa programação existencial, mas de uma forma antecipada. E por isso o termo inversão existencial. A inversão significa você não deixar para o final da sua vida para pensar em assistência. Não sei se os telespectadores já conheceram, às vezes, aquele senhor de idade que ele se aposenta, aí os filhos já saíram de casa, os netos quase não vêm visitá-lo, e aí, agora o que eu vou fazer da minha vida? Então só vou esperar minha morte? O inversor, na verdade, ele já está, desde o início da vida dele, se preocupando em fazer assistência. Então ele não vai pensar lá no final da vida dele, não tem mais nada para fazer, eu vou começar a ajudar os outros. Uhum. Não, desde lá do início da vida dele já está correndo atrás, otimizando a vida. Agora vamos pensar em termos de extrafisicalidade. Se você, desde a sua juventude, já começa a fazer esse tipo de assistência, consciências extrafísicas vão chegar até você, seja para ser assistida ou para te ajudar a assistir outras pessoas. Então você acaba tendo mais responsabilidade em termos de evolução. Ok. Bom, até o momento conversamos com o professor Paulo Batistella sobre o tema inversão existencial. Voltamos no próximo bloco tratando também de autopesquisa. IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org.br. Olá, estamos de volta com a entrevista ao professor Paulo Batistella com o tema Inversão Existencial e Autopesquisa. Você que nos acompanha, nesse momento, pode fazer ligação para o IIPC aqui em Florianópolis e ter contato com os seus voluntários. Os números 3224-3446 ou 3025-3135. Então, nós estávamos conversando sobre a inversão existencial e agora para fazer a relação com a questão da autopesquisa. Nós sabemos que nos dias de 15 a 17 de novembro desse ano, em Foz do Iguaçu, no Paraná, vai acontecer o 2º Congresso Internacional de Autopesquisologia. E, inclusive, você vai ser um dos apresentadores, vai apresentar o seu artigo sobre inversão existencial e autopesquisa. Como é que é esse tema de pesquisa, Paulo? Então, é interessante que esse artigo eu comecei a pesquisar já faz uns 2 anos, comecei a escrever, estudar. Então, assim, eu só deixo explicar como que a INVEX se relaciona com a autopesquisa, que acho que é uma das bases. Inversão existencial não dá para ser algo somente teórico. Você tem que aplicar na prática, isso tem que ter resultados, tem que ter uma energia diferente. Então, assim, aí entra a autopesquisa. A autopesquisa é você avaliando seus resultados, avaliando seus traços pessoais, seus traços da sua personalidade, traços positivos, traços negativos, traços que você ainda precisa desenvolver, entende? Então,
aí entra a autopesquisa para qualificar o nível da aplicação da técnica da INVEX. Diante disso, eu comecei a me questionar. Pô, eu já estou aí com 30 anos de idade, na época, hoje eu já estou com 31, então já faz um ano aí que estou trabalhando com esse artigo. Eu queria fazer um balanço de vida. Balanço da última década da minha vida, da minha existência nessa dimensão física. Que, por sinal, aí dos 20 aos 30 anos de idade, que foi o período que escrevi esse artigo, teve altos e baixos. No início, no artigo eu deixo bem delimitadas duas situações ou dois momentos da minha existência. Foi antes de aplicar a técnica da INVEX, que foi dos 20 aos 23 anos de idade. E depois, ao aplicar a técnica da INVEX, ali dos 23 para os 24 até os 30 anos de idade. Então, eu fiz um levantamento. Como que era a minha vida antes? Então, basicamente, eu não vou falar porque eu acho interessante o telespectador ir até Foz do Iguaçu e participar lá do congresso e ver o que são esses detalhes do que eu vou falar no artigo. E vários outros artigos que terão lá no congresso. Então, assim, antes eu tinha uma questão ainda muito do porão consciencial, que dentro do livro que eu falei ali da inversão existencial, tem um capítulo para falar desse item, que é o período da fase da pessoa ainda muito instintivo, ou muito esboçante, ou ainda muito imaturo. Então, é aquele jovem que traz traços da personalidade dele, de outras vidas, ainda muito rudimentares. Então, eu avaliando, me estudando, eu percebi que até ali aos 23 anos de idade, esse porão consciencial ainda estava muito exacerbado. E aí ele, na verdade, estava alto nos 20 e foi descendo até os 23. A partir disso, eu percebi que houve uma maior maturidade consciencial em mim. Eu comecei a desenvolver mais maturidade. É ponto pacífico que se fala que os meninos, os homens, eles têm mais dificuldade de ser maduro. E as mulheres, elas têm uma tendência maior a ser mais maduro ali desde cedo, né? Sim. No meu caso, é bem no senso comum mesmo. Eu tive a tendência de ser mais maduro, mais velho. Então eu tive que correr atrás de muita coisa. Por exemplo, ali nos 23 anos de idade foi quando eu comecei a sair da casa dos pais, buscar meu emprego, eu saí da universidade, mudei de cidade, iniciei um voluntariado, entende? Então, o que eu percebi aí dentro do artigo é que houve um ganho muito grande em termos de independência, em termos de esclarecer dúvidas que eu tinha quando eu era jovem, eu não sabia porquê, que eu tinha alguns insights, que hoje eu entendo que são interações que a gente tem no nosso dia a dia, que é o contato com esses amparadores extrafísicos, que às vezes eu tinha decisões de mudar a minha vida baseado numa inspiração de maior racionalidade. Assim, não, isso aqui faz sentido, vou tomar essa decisão. Por exemplo, a gente estava conversando antes de começar o programa, eu sou da área de informática, mas me atraiu muito a questão de pensar em resolver problemas através de algoritmos computacionais. Então, para mim, aquilo era algo muito interessante, é como se eu já soubesse daquilo, como se eu já soubesse pensar daquele jeito. Entende? Então, na minha opinião, na minha vivência, nos meus estudos, eu vejo que eu consegui recuperar essas lembranças de outras vidas. Então, entende? Então, aí você começa a entender melhor por que você está aqui nessa dimensão. Uhum. E qual a importância, então, você falou aí que vai ter, além da apresentação do seu artigo, vão ter outros congressistas, participantes. Qual a importância nesse momento de estar participando de um congresso de autopesquisologia aí para os interessados? A primeira coisa que eu vejo é assim, você conhecer pessoas que aplicam a conscienciologia na prática, não só a inversão, porque a inversão foi um tema que eu estudei, mas esse congresso é de vários temas da conscienciologia, de projeção, de autoconsciencioterapia. Existem vários temas aí que vão ser estudados. Então, além disso, além de você ter uma vivência prática de como se aplica a autopesquisa, eu vejo que é um momento de reunião de grupo.
De que grupo? Do grupo de pessoas que se reuniu extrafisicamente, antes de ressomar, que é o curso intermissivo que a gente falou. Antes dessa vida? Antes dessa vida, antes de você adquirir um corpo físico, entende? Então, eram essas consciências que se reuniram para se planejar uma próxima vida. Então, esse congresso, ele serve como um reagrupamento, um reencontro. Então, às vezes, você pode até encontrar uma pessoa com 20, 30 anos mais velha que você, mas, às vezes, só nas primeiras conversas já tem uma afinidade muito grande com a pessoa. Entende? Então, esse é um reagrupamento, uma reorganização, um reencontro de grupos, tanto de grupos intrafísicos como grupos extrafísicos. Você gostaria de deixar algum recado aqui para os nossos telespectadores a respeito do Congresso, então? Sinceramente, eu gostaria de dizer para as pessoas que realmente têm interesse em tentar entender melhor a Conscienciologia, a técnica da INVEX e outros vários temas da Conscienciologia, que vão até lá o Congresso, participem do Congresso, para ter essa experiência que realmente vai ser marcante. E o livro que você trouxe para nós darmos uma olhada agora, gostaria de comentar? Então, o livro da inversão existencial é um livro que ele foi feito com vários inversores, né? Então, eles buscam trazer tanto a definição da técnica da inversão existencial, mas também os impeditivos da INVEX, alguns desvios de percursos que podem ocorrer nessa fase inicial da vida, por exemplo, a droga, por exemplo, promiscuidade. Existem vários outros. Riscomania? Riscomania, que eu também participei muito desse processo de riscomania, com esportes radicais, entende? Então, às vezes você está entrando numa condição onde você, de uma forma às vezes lúcida, mas essa lucidez é uma lucidez intrafísica, uma lucidez somente aqui do corpo físico, que você acaba raciocinando, racionalizando e botando seu corpo em risco. Esse livro ele é interessante que ele dá esse contraponto, ele busca ir contra todos esses fatores ainda muito físicos, muito ainda do cotidiano, que o status quo da sociedade ainda acha importante. Bom, pessoal, terminamos o nosso momento aqui de entrevista. Agradecemos ao professor Paulo Batistella sobre os esclarecimentos. Muito obrigado. Obrigado, Cleverson. Obrigado a todos. E convido a todos a participar das palestras gratuitas. Nesta sexta-feira, teremos às 19h30, Autoeducação da Consciência. Então, você pode estar participando dessa palestra, comparecendo ao endereço na Avenida Rio Branco, número 354, Edifício Maxins, sala 810. Além disso, na terça-feira da semana que vem, a partir das 19h30, no mesmo endereço, vai estar acontecendo uma aula aberta, gratuita, do curso de Projeciologia e Conscienciologia, sobre o tema bioenergias. Se você tiver interesse, entre em contato com o IPC aqui em Florianópolis. Boa tarde e até a próxima semana. IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org.br.